uma área, Deus, ainda maior em nossas vidas, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos já na reta final da carta de 2 Coríntios. Nós estamos no capítulo 10 essa noite e a carta vai até o capítulo 13. Então nós temos pouquíssimos capítulos. Terminando 10 essa noite, nos resta apenas 3 capítulos, né? E o capítulo 13 é muito curtinho. Então, creio que em 5 cultos nós terminamos já a carta de 2 Coríntios. E você não quer perder essas instruções finais, né? Essas exortações finais que o apóstolo Paulo nos traz aqui nessa carta, tá bom? Na semana passada nós começamos o capítulo 10 e nós falamos que esses 4 últimos capítulos, eles têm um tom diferente. Paulo, ele muda o tom um pouquinho da carta, porque agora ele vai falar ele vai fazer a sua defesa do evangelho, a sua defesa da sua autoridade apostólica, e ele vai lidar com os irmãos que estavam causando divisão na igreja, fazendo com que os irmãos não quisessem ouvir mais a Paulo. E ele vai se defender não como homem, mas segundo o chamado que Deus deu a ele, tá bom? Então é dessa forma. Eu vou revisar rapidamente com você. O tema da carta é Cristo, nossa suficiência. Jesus Cristo nos basta. E o versículo tema é 2 Coríntios 8:9, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Hoje nós veremos do versículo 7 ao versículo 18 do capítulo 10, e o tema da mensagem dessa noite é o servo aprovado. O servo aprovado. Esse aprovado, nós vamos falar mais dele depois, no decorrer do estudo, mas esse aprovado, só é aprovado quem passa antes por um teste. Muito bem. Então esse aprovado significa aquele que foi testado e foi aprovado, né? O servo aprovado é o servo que passou no teste, tá bom? Esse é o servo aprovado, e é desse servo que nós vamos falar agora, tá? Revisando o que nós aprendemos a semana passada, acho que está no próximo slide, nós aprendemos o quê? Que a nossa luta, né, não é humana, ela é espiritual. E assim como ela é espiritual, as nossas armas, as armas que nós usamos nessa luta, não são humanas, são espirituais também. E poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Vocês estavam aqui, vocês lembram. Então não lutamos com as armas humanas e nem segundo o padrão humano. Mas como cristãos, nossa luta é espiritual e a lutamos com armas espirituais, as quais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, pensamentos e impressões errôneas que se opõem ao conhecimento de Deus. Então, esses pensamentos e essas impressões são essas setas que vêm na nossa mente, né? Essas fortalezas que nos impedem de olhar a situação da perspectiva de Deus. Ou tudo que vem na nossa mente que se opõe ao conhecimento de Deus ou à vontade de Deus, isso é uma fortaleza. Isso é alguma coisa maligna, é uma coisa do inferno, é alguma coisa que precisa ser destruída. E como que nós destruímos fortalezas? Usando as armas espirituais que o Senhor nos proveu. A oração, a palavra, a comunhão, o jejum, a humildade. É assim que nós lutamos como cristãos, né? Não como o mundo luta, mas com as armas espirituais que o Senhor nos proveu. Essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Então essas impressões que você tem, que te faz reagir na carne, que te faz dar aquela resposta atravessada, que te faz agir de um modo que Deus não aprova, isso aí é uma fortaleza. Isso daí você não precisa ceder a isso. Você tem a mente de Cristo agora, você pode simplesmente entregar isso para Deus. É simples? Não. Fácil? Não. Mas nós somos os mais capacitados a viver essa vida, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós não vivemos
essa vida. Se nós não usarmos essas armas, ninguém mais pode. Porque essas armas só estão disponíveis ao povo de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, é conosco. Nós vamos usar essas armas para que as fortalezas sejam destruídas. Porque se nós lutarmos carnalmente, nós certamente seremos derrotados. Amém? Então, vamos lutar espiritualmente para viver a vitória que Cristo nos trouxe na cruz. E hoje, essa noite, nós vamos ver o seguinte. 3 pontos. Primeiro, que não é sábio nos compararmos entre nós, né? Se nós nos compararmos entre nós, esse irmão é melhor que aquele serve mais, aquele faz melhor. Isso a gente vai aprender hoje que é tolice, né? Isso, quem faz isso não tem entendimento ou não tem discernimento espiritual. Isso é coisa de criança, né? Servo maduro não se compara entre si. A gente vai falar disso. 2, nós vamos falar que quem gloriar-se deve gloriar-se no Senhor. Aquele que se gloria, ou aquele que é feliz, ou se regozija por alguma coisa boa que é ou que faz, antes deve se gloriar no Senhor. Porque se não for o Senhor, nada podemos fazer, nada somos. Não é verdade? Então, aquele que gloriar-se, glorie-se no Senhor. E 3, o servo aprovado não é aquele que recomenda, ou exalta, ou louva a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E recomendar aqui significa exaltar ou louvar. Então, não é o servo aprovado, o servo que passa no teste, não é aquele que fala, olha, eu sou bom, hein? Conta comigo, eu sou o melhor aqui. Não, não é aquele que se recomenda, mas é aquele que o Senhor recomenda, né? Tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso. Preparados? Versículo 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Irmãos, Paulo começa a sessão dessa noite com uma declaração muito forte. Ele fala, vocês observam apenas... O que ele fala? O que vocês observam apenas? A aparência das coisas. Isso é forte, né? Porque isso é grave, né? Paulo está falando que aquela congregação, aquela igreja, eles se preocupavam em observar a aparência das coisas, né? O que parece. O que parece pode não ser, nem tudo que parece é, né? Então é muito perigoso quando a gente vive por aparência, né? Esses tesourinhos, é muito perigoso quando a gente vive por aparência, irmãos. É perigoso demais porque nós somos facilmente enganados quando a gente vive pela aparência. Aqui, Paulo, o contexto dessa passagem, vocês lembram? Alguns judaizantes haviam chegado na cidade de Corinto, entrado na igreja e feito a cabeça do povo contra Paulo. E eles diziam o seguinte, nós somos autoridades de Deus, estabelecidas por Deus, vindos de Jerusalém, e nós viemos trazer o verdadeiro evangelho. Você não precisa apenas acreditar em Jesus para ser salvo, você precisa se circuncidar, você precisa fazer alguns rituais. E eles estavam falando, quem é esse Paulo? Por que vocês acreditam nele? E as pessoas estavam acreditando porque eles estavam impressionados com a aparência desses homens. Eles eram homens ricos, eles eram homens que falavam bonito, eles eram homens que mostravam uma intelectualidade que todo mundo ficava admirado. Então, os irmãos em Corinto, eles estavam sendo enganados, porque eles estavam apenas observando o que, irmãos? A aparência. Eles estavam presos na aparência. Eles não conseguiam ver o que estava por trás daquilo que os olhos estavam vendo. Eles estavam sem discernimento espiritual, porque tudo que eles se focavam era na aparência, era uma fachada. E quando a gente vive de fachada, a gente valoriza isso, né? A gente só valoriza a aparência quando a gente vive de aparência. Ou seja, o ideal, o importante, não é o que eu sou aqui dentro,
não é a minha índole, o meu caráter, não é aquilo que as pessoas não veem. Quando a pessoa vive por aparência, o valor dela está naquilo que ela apresenta, naquilo que as pessoas veem, naquilo que as pessoas podem elogiar, naquilo que as pessoas podem exaltar. Esses homens chegaram lá como se fossem os bambambãs, impondo, mostrando que, olha, é assim que se faz, isso está errado. Assim. Eles tinham uma autoridade humana, não era uma autoridade divina. E os irmãos, isso que é revoltante, os irmãos estavam comprando o que eles falavam, assim como se fosse a coisa mais certa do mundo, mais natural. É verdade. Eu acho que um líder tem que andar desse jeito mesmo. Um líder tem que falar desse jeito mesmo. Nossa, você tem um jeito de líder. E as pessoas estavam simplesmente se vendendo por causa da aparência. Então Paulo, quando ele faz ele dá essa exortação, ou faz essa declaração, ela é muito grave. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Minha avó falava que quem vê cara não vê coração. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Mas Jesus, na verdade a palavra de Deus coloca dessa forma. 1 Samuel 16:7, eu quero ler com você. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, completem. Mas o Senhor vê coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus olha para nós, você acha que Ele está preocupado com a nossa aparência? Não. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele olha, o que Deus vê é o nosso coração. E é por isso que a obra de Deus é interna. A obra de Deus é de dentro para fora. Não adianta eu mudar o externo e dentro continuar mal. Deus, ele muda primeiro aqui dentro. E aí essa mudança vai tomando forma e vai se refletindo no exterior. Mas a preocupação de Deus é aqui, é no coração. E isso é muito importante para nós, para que a gente não seja enganado ou seja levado, né, pela aparência das coisas. A pessoa que fala legal, ou a pessoa que se veste bem, ou a pessoa que chega com um carro bonito, não quer dizer nada para nós, porque essas coisas não querem dizer nada para Deus. E se alguma coisa é importante para nós, é aquilo que é importante para Deus. É o coração, é o caráter, é o amor genuíno por Jesus Cristo e pelas almas. É isso que importa para nós. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: as pessoas, porque vivem pela aparência, elas gastam dinheiro que não têm para comprar o que não precisam para impressionar as pessoas que elas não gostam. Sério isso, né? É muito sério isso, né? Gasta o dinheiro que não tem comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam dela. Isso é uma vida miserável, que isso é uma vida na aparência, focada na aparência, paralisada na aparência. Não vale a pena, não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo muito maior, muito mais profundo que isso. Esses líderes, eles falavam com eloquência, eles tinham vestes muito melhores que as roupas que Paulo usava. Eles usavam palavras mais rebuscadas que Paulo, porque Paulo queria que o povo entendesse. Eles queriam impressionar. E as pessoas estavam comprando todas essas coisas. Estavam ensinando heresias, porque a salvação por obras não é de Deus, não é isso que a palavra de Deus ensina. Porém, eles achavam que estava com tudo, porque eles estavam se valendo na aparência desses homens.
E é por isso que Paulo fala, olha, vocês observam apenas a aparência das coisas. E ele completa, né? E quando ele completa a frase, ele está falando, na verdade, que se essas pessoas são tão próximas de Deus, se as pessoas são servos de Cristo, eles não agiriam da forma que estão agindo. Eles não agiriam falando por trás de outro. Eles não agiriam fazendo, fofocando, caluniando contra outro, porque essas coisas não são de Deus. Essas coisas não são de Deus. Versículo 8. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos concedeu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Então Paulo ele começa dizendo agora que, olha, ainda que vocês tiveram a impressão de que eu fui muito duro na carta que eu escrevi, Paulo havia escrito uma outra carta, uma carta anterior a essa, aos Coríntios, na qual ele os corrigia severamente, porque eles estavam em pecado, eles não estavam se importando, né, com o pecado, e eles estavam promovendo o pecado, se orgulhando do pecado, e Paulo fala, isso é errado, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender. E eles não gostaram, e aí ficaram de mal, não queriam cortar relacionamento com Paulo. Alguns deles se arrependeram, se acertaram com Deus, outros não quiseram e continuaram com raiz de amargura no coração contra Paulo. Eu sei que é difícil ser corrigido por alguém que você gosta, né? Mas é impossível por alguém que você não gosta. E eles tinham esse problema com Paulo e eles não receberam a correção dele. E isso é um problema, porque sempre que a gente não recebe uma correção, nós estamos agindo com o quê? Orgulho, né? Estamos sendo orgulhosos. É claro, se você quer realmente corrigir alguém, você vai buscar palavras e formas de que a pessoa receba o que você tem a dizer, né? Você quer que ela entenda e que ela seja transformada. Daí o esforço de você passar fazer a correção em amor, né? Com verdade, com sinceridade, de forma que a pessoa saiba que você se importa com ela. Isso realmente é alguma coisa que todo mundo, né? Todo mundo, por mais difícil que seja, recebe. Porque você mostra que se importa. Você realmente se importa e você quer o melhor para aquela pessoa. Então você luta por ela. E você fala palavras duras para o bem dela. Não é? Então é isso. Mas os irmãos em Corinto estavam com raiz de amargura, eles não estavam aceitando a palavra de Paulo e estavam dando ouvido agora para esses outros homens mal intencionados. Mas Paulo ele quer que eles saibam o seguinte, olha, se vocês tiverem a impressão de que eu abusei da autoridade que Deus me deu, que eu fui severo demais, que eu briguei demais, ou que... Paulo está falando, olha, ainda que isso tenha acontecido, eu não tenho vergonha disso. Porque se isso aconteceu, foi para edificar vocês. Não foi para destruir vocês. Não foi para causar dano. Não foi para prejudicar. Não foi para entristecer. Foi para abençoar. Então Paulo está falando, olha, se vocês tiveram uma impressão errada, desculpa, não foi a intenção. O que eu quero é que vocês sejam edificados e não destruídos. E essa é a verdadeira diferença entre um verdadeiro líder e o que não é, não é? O líder que ama, ele quer edificar, mas o outro pouco se importa, ele quer destruir. Esses homens judaizantes, né, mal intencionados que chegaram na igreja, eles estavam pedindo dinheiro para o povo, dizendo que eles eram autoridade de Deus, que mereciam ser tratados com tudo do bom e do melhor. Eles estavam tirando proveito do povo de Deus. Paulo era aquele que se preocupava com o povo de Deus. Porém, Paulo estava sendo ignorado e esses outros homens exaltados. Isso é muito triste. Versículos 9 e 10. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas deles são duras e fortes,
mas ele pessoalmente não impressiona, e sua palavra é desprezível. Gente, é um cúmulo, né, ouvir isso de Paulo, né, dá vontade de defender Paulo com as nossas próprias forças, né, porque nós somos tão abençoados com as palavras de Paulo, nós somos tão abençoados com as cartas que Deus deu a ele, que Deus usou a vida dele para escrever. Mas esses irmãos, eles não estavam reconhecendo o valor, a bênção que eles estavam tendo. Sabe quando você é muito abençoado e você não se importa, que você não dá o valor devido, e aí quando você perde aquilo, você sente falta? Esse povo estava assim, eles não estavam dando o valor devido para Paulo, e eles estavam falando essas coisas duras. Eles estavam falando, olha, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e sua palavra é desprezível. Quer dizer que, olha, a carta dele você lê, nossa, que cara duro, que cara severo, né? Mas quando ele está pessoalmente aqui com a gente, dá até dó de Paulo. Frágil. Sua palavra desprezível. Não prende. Não é eloquente o suficiente. Desprezível. Eu fico imaginando, quando a gente pensa em luta no ministério, a gente imagina não crentes, né? Se opondo a cristãos, né? Sendo pedra de tropeço, causando confusão. Mas quando a gente vê que o diabo está usando os próprios irmãos como essa pedra de tropeço, né? Que não vigiam, que não discernem se aquele pensamento vem de Deus ou não, vem da carne, vem do inferno, e simplesmente atacam, e simplesmente cobram, e simplesmente julgam, é pior do que um não cristão. Eu sei que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, não receberam. Paulo levou o evangelho a esses irmãos, deu a vida ao Senhor, servindo esses irmãos, e eles agora o rejeitam. Não tenha dúvida que o servo não é maior que o Senhor. E se fizeram assim com Jesus, vão fazer também conosco. A gente não tem como imaginar que com a gente vai ser diferente. Se você está fazendo o que é certo, se você está no caminho certo, você vai ter oposições. E se prepara, porque não é de fora. Às vezes vai ser de fora, mas vai ser de dentro. E aí muitos saem da igreja. Aí muitos choram, aí muitos, sei lá, não querem mais saber de servir no ministério. Paulo foi forte. Ele ouvia essas coisas e ele falava, eu sei quem me chamou. Eu sei quem me convocou para o ministério. Não foi homem. E esse era um teste. E esse é um teste que a gente pode falar do servo de Deus. O servo de Deus, o servo aprovado, ele vai passar por esse tipo de teste. Ele vai ser testado pelos próprios irmãos. Ele vai ser julgado e criticado e zombado e rejeitado pelos próprios irmãos. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Esse é o caminho que Jesus traçou, irmãos. Tá? E não vai ser diferente para aqueles que levam Jesus a sério, tá? Que temem a Deus, que amam o Senhor. Eu vou ler para vocês a descrição de um cristão do ano 200 sobre o apóstolo Paulo. Eu não sei se eu coloquei no slide, mas diz assim: um homem de baixa estatura, careca, de pernas tortas, sobrancelhas grudadas e nariz pontudo. Quer que eu repita? Não pode rir, não, estou brincando. Um homem de baixa estatura, careca, de pernas tortas, sobrancelhas grudadas e nariz pontudo. Esse era o apóstolo Paulo. Nossa, não! Eu quero outro Paulo. Esse é o apóstolo Paulo das Escrituras, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Esse foi o homem que Deus usou para levar o evangelho a todo mundo conhecido.
Vou ler de novo. Não dá, não estou acreditando. Um homem de baixa estatura, careca, de pernas tortas, sobrancelha grudada e nariz pontudo. Caramba! Deus não olha mesmo a aparência, irmãos. Deus olha o coração. E agora estavam esses irmãos lá em Corinto falando, Paulo, quando escreve impressiona, mas quando está perto, não impressiona nada, não impressiona ninguém, dá vontade de rir. E se ele falasse pelo menos de uma forma que prendesse, cativasse, mas não. Tudo indica que era monotônico, tudo indica que não era aquela eloquência que os irmãos queriam ouvir. Mas esse era o apóstolo Paulo. Esse foi o homem que Deus usou para levar o evangelho a todo mundo gentil. Esse foi o homem que Deus usou para escrever 13 cartas do Novo Testamento. O apóstolo aos gentios. O homem que poderia ser careca, baixinho, narigudo, perna torta, franzino, uma aparência frágil, enquanto aparência, mas que amava o Senhor. Mas que Deus se manifestava com poder através da vida dele. E era aí que os irmãos se perdiam. Porque eles focavam na aparência e não no espiritual. E é triste quando a gente deixa de receber o espiritual porque a gente está preso na aparência, né? Não é triste isso, irmãos? Isso é lamentável, isso é miserável. Deus está falando com a gente, Deus está abençoando a gente, mas a gente não consegue receber, porque a gente está paralisado com a aparência. A gente não está impressionado com a aparência. Mas graças a Deus que Ele não olha a aparência, mas sim o coração. E não há dúvida que o servo aprovado é aquele que Deus usa independente da sua aparência. Amém? E, irmãos, uma coisa importante antes da gente mudar é menosprezar alguém pela aparência. Isso é pecado, isso é crueldade, isso daí é, eu diria até carnalidade, né? Isso é uma carnalidade. A igreja em Corinto era uma igreja carnal porque eles se gloriavam em homens, né? Eles viviam pela aparência. E quando a igreja chega a esse ponto, ela está ao ponto de se desintegrar. Porque já não existe mais valor para o espiritual. Tudo se tornou material. Tudo se tornou naquilo que vai acabar, naquilo que vai passar um dia. Nada mais fica, nada mais dura, nada mais transcende. É superficial, é ralo, é raso a vida da aparência. Versículo 11 diz o seguinte: saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Então Paulo aqui ele dá o recado, né? E o recado é, olha, essas pessoas que falam assim de mim, o recado dele é simples, é curto e grosso. Da mesma forma que eu sou quando escrevo, eu vou ser em atitude quando eu estiver presente com vocês. Então Paulo está falando o seguinte, em outras palavras, vocês aí que estão reclamando de mim, se vocês querem uma outra atitude, não seja por isso. Para vocês, eu vou ter uma atitude de acordo. Eu vou mostrar para vocês da forma que vocês vão ter que entender, na forma que vocês merecem entender. Então Paulo está falando. Quem avisa amigo é, né? Paulo está avisando. O recado está dado. Se preparem. Porque se vocês estão achando que eu sou duro quando escrevo, vocês não viram nada. Vocês vão ver quando eu estiver aí com vocês. Aí vocês me falam. Irmãos, é uma coisa importante para nós, né? Porque você imagina, se o ministério de Paulo fosse descreditado completamente, tá? Ele é um falso apóstolo, vamos dizer isso. Se ele é um falso apóstolo, significa que nem cristão ele era. Se ele nem cristão era, se ele nem cria em Jesus, como que ele podia levar o evangelho e ali ter uma igreja, ter um monte de pessoas que acreditaram na mensagem dele? Então Paulo, ele está diante de uma situação assim, ó.
vocês precisam enxergar a loucura que vocês estão falando, que vocês estão fazendo. Porque se vocês me descreditarem como apóstolo de Cristo, vocês são uma farsa como igreja também. Porque vocês só existem porque o evangelho chegou a vocês através de mim. Então, se eu sou desclassificado, vocês também são. Era muito óbvio, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma diferença rápida sobre o líder espiritual e o líder carnal. O líder espiritual diz vamos, o carnal diz vai. O carnal sabe como é feito, o espiritual mostra como é feito. O carnal inspira medo, o espiritual inspira ânimo, respeito e boa vontade. O carnal se preocupa em culpar pela falha, seu imbecil, enquanto o espiritual foca em consertar a falha. O carnal geralmente usa eu quando fala e o espiritual usa nós quando fala. Então aí você vê a diferença de Paulo e desses outros homens. O versículo 12 diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então aqui Paulo está falando o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não tenho intenção nenhuma de me igualar a esses homens, a esses judaizantes que estão entre vocês. Eu não tenho intenção nenhuma de me comparar a eles. Como Paulo está falando, olha, não existe esse tipo de critério de se comparar um com o outro. Isso é carnal, isso não é espiritual, isso não deve existir no reino de Deus. E aí ele fala, quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Ou seja, a pessoa que vive se comparando é uma pessoa sem entendimento. Ah, será que eu estou melhor que meu irmão? Será que eu sou digno de louvor nisso? Será que vão reconhecer aquilo que eu fiz? Será que vão notar isso que eu estou fazendo aqui? Nossa, parece tão escondido, parece que ninguém está vendo, né? E quando a gente age dessa forma, né, buscando reconhecimento, não, eu não quero estar lá no topo, eu só quero que as pessoas vejam que, né, eu não sou tão ruim assim, ou eu faço alguma coisa legal, né? Não importa. Quando a gente age com esse coração, nós estamos agindo sem entendimento. Porque nós não fazemos o que fazemos para os homens verem. Nós fazemos o que fazemos para Deus. E se Deus vê, está tudo bem, não é? Se Deus vê, está tudo certo. A gente não precisa do reconhecimento e da aprovação humana para servir a Deus. Quem pensa dessa forma age sem entendimento. E a pessoa sem entendimento, não, em outra versão Paulo fala, quem faz isso age sem sabedoria. Não tem sabedoria, é um tolo, né? Quem não tem sabedoria é tolo. Então são tolices que nós somos tentados a fazer, muitas vezes sem pensar, né, sem tentar o mal, mas nos comparamos uns com os outros. Então, irmão, uma lição para nós, tá? Prática, uma aplicação prática. Não se compare com nenhum irmão, nem dom, nem nada, porque tudo que nós somos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso que se nós quisermos realmente nos gloriar, tem que ser no Senhor. Amém? Não vale a pena se comparar, porque isso é tolice. E aí também pensa você o seguinte, né? Se a sua vida é um milagre, né? Um milagre, Deus te salvou. O Espírito Santo habita em você. É o mesmo Espírito que habita na vida do teu irmão, né? Tudo é uma obra divina, né? Tudo é digno de louvor a Deus. Então, é como você medir um milagre, né? Qual milagre é menor e qual milagre é maior? Para a pessoa que experimentou o milagre, aquilo é o maior, não é verdade? Aquilo sempre é o maior. A gente não tem como medir as coisas de Deus de forma humana. Nós nunca, por isso que é tão errado se comparar. Se a gente quiser se comparar com alguém, a gente tem que se comparar com Jesus Cristo. Porque aí a gente vai estar sempre humilde. A gente vai estar sempre sendo capaz de receber de Deus. Então é isso, irmãos. Não se mede milagres com padrões humanos.
Se a sua vida é um milagre, a vida do seu irmão é um milagre. O que Deus faz em você e através de você é para a glória dele. O que Deus faz no seu irmão e através do seu irmão é para a glória dele também. Não tem nada a ver com você. Não se mete onde você não foi chamado. Não julgue o servo alheio. Não julgue o servo alheio. Deus não te chamou para julgar os servos dele. Deus te chamou para obedecê-lo. Seja você fiel naquilo que Deus o chamou para fazer. Se você for fiel naquilo que Deus o chamou para fazer, você é o servo aprovado. Agora, se você acha que o que você tem que fazer é julgar o serviço, ou sei lá, os outros, reprovado. Não vai passar para a próxima fase. Não vai crescer. Tudo bem? Então Paulo ele deixa claro que o seu objetivo não é ser igual a esses homens em nada, né? E Jesus ele nos fala da visão espiritual, da visão celestial, que é totalmente diferente da visão humana. E Jesus nos ensina sobre isso em Marcos capítulo 10, versículos de 42 a 45. Vamos ler juntos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está nos ensinando o padrão de grandeza do céu. O padrão de grandeza do céu é totalmente diferente do padrão de grandeza da terra. O padrão de grandeza da terra é quem tem mais, quem é rico, quem tem mais posses, quem tem, né, o visual melhor. Tudo isso é como o ser humano se sobressai, né? Sobressai. Esse é o padrão humano. O padrão celestial é simples, Jesus deixa aqui, ó. Quem quiser ser o primeiro, né? O mundo, a gente quer ser o primeiro, a gente se produz, a gente estuda mais, a gente se esforça mais, a gente trabalha mais, para mostrar que é melhor, a gente faz de tudo, né? Humanamente falando. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o principal, o que ele deve ser? Quê? Escravo de todos, né? Vocês são ótimos alunos, gente. Nota 10 para todos vocês. Aquele que quiser ser o primeiro, o grandão, o bambambam, no reino de Deus, é fácil. Seja escravo de todos. Sirva a todos. Ainda que você tenha que lavar os pés de todos. Eu gosto da palavra escravo, porque a gente fala de servo, dá aquela impressão, eu sou um servo de Cristo, né? Tipo assim, um ministro, né? Alguém que está acima. Não, se eu sou um servo, eu sou escravo. Eu sou escravo. E o escravo, ele não escolhe trabalho. Isso eu não gosto. Aquilo eu não faço. Isso daí chama outro. Isso não é escravo, viu? Escravo, o que vai agradar mais o meu mestre? O que vai agradar mais Jesus? Então, como que a gente pode ser escravo uns dos outros? Jesus, como que eu posso servir meu irmão? Jesus, eu não gosto daquilo ali do meu irmão. Como que eu posso servi-lo? Eu vou orar por ele. Eu não gosto daquilo que meu irmão fez. Jesus, como que eu posso servi-lo? Eu vou conversar com ele. Me capacita, Senhor. Me enche com o teu espírito. É assim que você é escravo de todos. É assim que você é grande no reino de Deus. É totalmente diferente do mundo dos humanos, irmãos. E a gente precisa entender isso. E se a gente não entender isso, a gente vai ser crente frustrado.
A gente vai viver de um modo que não bate com a palavra de Deus, e a gente vai se perguntar, o que está de errado comigo? Por que as coisas não fluem? Porque o teu coração está no lugar errado. Teu coração está na perspectiva humana. E ele precisa estar na perspectiva divina. Você tem que pensar do modo que Deus pensa e agir do modo que Deus age. A autoridade no reino de Deus, irmãos, não é imposta. Não se exige. A autoridade no reino de Deus, ela é reconhecida. Ela é reconhecida. Por que você segue Jesus? Porque ele se apresentou num iate, com um carrão, né, todo de terno, de linho, falando bonito, e te prometendo, né, riquezas sem fim. É por isso que você segue Jesus? Porque se você segue Jesus por isso, eu vou te falar que esse é um falso Jesus. Você está completamente enganado. Você está perdido na aparência. Você está sem palavras. Ou você segue Jesus porque, como servo, como Deus, né, sendo Deus, se fez servo e deixou a glória do céu para se tornar homem, para morrer no teu lugar naquela cruz. Qual das duas coisas? Por que você segue Jesus? É porque eu fui convicto através do ato de Jesus na cruz. Eu fui quebrado, eu fui humilhado, eu fui destroçado através da humildade de Jesus naquela cruz. É por isso que eu sigo. É por isso que eu amo. É por isso que eu quero servi-lo até o último dia da minha vida. Não tem nada a ver com nada dessa terra. Não tem nada a ver com alguma coisa desse mundo. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o reino de Deus e a vontade dEle. E eu sei que se você ama Jesus e segue Jesus, é porque você também foi impactado pela obra dEle na cruz. Pelo gesto humilde e cheio de amor, de entregar a própria vida para você ser absolvido, ser salvo, ser livre do inferno para sempre. Eu sei disso. Então a gente precisa continuar no caminho certo, irmãos. A gente não pode se perder no meio do caminho. Muitos têm se perdido, muitos têm se desviado, muitos têm deixado Jesus, humilde Salvador, para servir às riquezas, perdido com a ilusão desse mundo. E isso é triste. Então, se você quer ser um servo melhor do que o seu irmão, sirva a Ele, ame a Ele. E Paulo, ele desmascarou completamente esses falsos mestres expondo isso, né? Porque essa atitude revela o coração, né? As atitudes revelam o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então tudo que eles estavam falando e tudo que eles estavam fazendo só revelava que eles não tinham nada a ver com Deus, nada a ver com Cristo. Versículos 13 e 14. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Então Paulo agora ele está falando para ele, esse é a minha área de atuação, essa é a minha esfera de atuação, até onde eu posso ir, até onde eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar até onde Deus me permitiu. Eu posso fazer, eu tenho essa influência até onde Deus me usou para levar o evangelho. E vocês estão inclusos nisso. Paulo está falando aqui. Vocês querem saber por que eu faço o que eu faço? Eu já expliquei isso para vocês e agora eu vou falar para vocês com que autoridade eu faço isso. Com a autoridade que eu recebi do Senhor, quando eu levei o evangelho até vocês. É com essa autoridade que eu faço isso. Então Paulo, ele não só define o campo de atuação dele, mas ele deixa muito claro que ele sabe quem ele é diante de Deus em relação aos coríntios. Ele sabe quem ele é, o apóstolo de Deus, aos irmãos em Corinto. Então ele não negocia isso para ele não é nem questão de dúvida. Ele simplesmente quer esclarecer o entendimento desses irmãos. Então,
De outra forma, irmãos, quando você lê isso daqui, você entende o quê? Que Paulo está falando o seguinte, ó, não adianta. Se o evangelho chegou até vocês, vocês são responsabilidade minha diante de Deus. E eu vou continuar lutando por vocês. Eu não vou abrir mão de vocês. Eu não vou. Ou vocês aceitam e é mais fácil, ou vocês resistem e sofrem mais. Mas Paulo estava convicto de quem ele era em Cristo. Isso faz toda a diferença, né, irmãos? Você pode ouvir qualquer coisa, qualquer acusação, qualquer insulto, mas se você sabe quem você é em Cristo, você é inabalável. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas façam, você está sempre olhando para Jesus. Você encontra em Jesus a força que você precisa para continuar. E Paulo nos dá esse exemplo, né? Essa demonstração de que as pessoas falam não tem poder para nos derrubar, a menos que a gente não olhe para Jesus. A menos que a gente não saiba quem nós somos em Cristo Jesus. Versículos 15 e 16. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos gloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Irmãos, o que Paulo diz agora? Paulo falou, olha, primeiro ele estabeleceu que, olha, a minha esfera de atuação vai até vocês, viu? Bom, isso vocês precisam saber para não ter mais problemas. Mas agora Paulo fala onde não é a área de atuação dele. E ele fala de uma forma muito interessante, porque ele acaba mostrando para os irmãos em Corinto que eles estão perdendo tempo em levar o evangelho para as almas que perecem. Porque o que Paulo está dizendo aí, irmãos? Presta atenção lá, ó. Ele fala o seguinte: não vamos além dos nossos limites, tá? Gloriando no trabalho de outros. Por exemplo, como esses homens que estavam chegando ali em Corinto estavam fazendo. Paulo levou o evangelho, Paulo pagou o preço. E esses homens queriam levar os frutos. Paulo falou, olha, nós não vamos além dos limites que Deus nos levou, nos gloriando em trabalho de ninguém. A nossa esperança, e Paulo fala, se eu tiver que aumentar a minha área de atuação, vai ser através de vocês. À medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação também vai aumentar. Paulo está falando, ó, sabe por que a minha área de atuação ainda não é maior? Porque vocês estão perdendo tempo com pecado e com divisões. Porque se vocês estivessem ocupados em adorar a Cristo e obedecer a Cristo, vocês já estavam falando de Jesus para toda a área aí. A nossa área de atuação, você vai reparar que Paulo fala sempre no plural, porque ele inclui todos os apóstolos e auxiliares, né, que ajudavam ele no trabalho. Ele fala, a nossa área de atuação vai até onde vocês forem. A nossa área de atuação não aumentou porque vocês estão parados. Então Paulo não só corrige o pensamento, como também dá uma camaçada, né? Uma exortada de amor a esses irmãos. Vocês estão perdendo tempo, as almas estão perecendo, enquanto vocês estão brigando entre si, falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso. Então Paulo ele repete no versículo 16, e não nos gloriamos no trabalho realizado em território de outro. Porque é exatamente isso que estava acontecendo com ele. Esses homens haviam chegado no lugar onde Paulo semeou e estavam causando confusão na mente dos irmãos. Irmãos, sempre vai valer a pena servir o Senhor. Sempre. Porque o reino de Deus, se você prestou atenção, é uma exponencial. Tudo que você faz, multiplica, né? Por exemplo, a pessoa que me trouxe a Cristo, ela foi abençoada através disso. Uma alma aceitou Jesus. Mas não só através da minha vida. Todas as pessoas que eu falei de Jesus, ou levei até Cristo, está sendo creditado na conta de quem? Da pessoa que me levou para Jesus também. Então, assim, tudo no reino de Deus é muito maior e muito além do que os seus olhos podem ver. Às vezes você vai dar um copo de água fria para alguém que está morrendo de sede. Aquela pessoa, aquele ato,
fala, às vezes, tão profundamente no coração daquela pessoa, que transforma aquela pessoa para abençoar muitas outras pessoas ao longo da vida dela. Então, todas essas mudanças e todas essas bênçãos que são decorrentes da tua vida, elas estão sendo creditadas sobre você, sobre a sua conta. É impressionante isso. Às vezes, você vê, por exemplo, o próprio Paulo, ele teve uma época na vida dele que ele estava tão desencorajado que ele se afastou. Barnabé foi atrás dele e o levou para começar a igreja de Antioquia. E a partir dali, Paulo foi outro homem. E a partir dali, Deus usou Paulo de forma a levar o evangelho a todo mundo. Aí você fala, nossa, Paulo é grande, mas quem Deus usou? Barnabé. E às vezes, irmão, você vai ser aquele que não vai ser mencionado mesmo. Mas aos olhos de Deus, não importa. Porque foi você que ele usou para que Paulo fosse encorajado e alcançasse milhares. Você olha os apóstolos, você vê Pedro falante, pregando, 3.000 se convertendo, 5.000 almas depois. Mas quem levou Pedro para Jesus? Foi André, o irmão dele. E você não lê muito de André na Bíblia. Mas Deus sabe, está tudo registrado. Deus conhece muito bem o que cada um dos seus servos faz. Então, irmãos, não adianta querer nos comparar uns com os outros. A obra de Deus é muito mais profunda, ela é interna. E não adianta a gente querer se sobressair de forma humana, porque o padrão de Deus ele não abaixa. Ele é espiritual. E ele é alto. E ainda nessa linha de pensamento, eu quero que você imagine uma criança no ministério infantil que você ensinou. Essa criança, você não sabe, na verdade, em quem você está investindo. Você não sabe onde você está semeando. Essa criança, ela pode crescer e se tornar um missionário, ganhando muitas almas para Cristo. E a quem vai ser creditado isso? Sua conta. Então é maravilhoso servir a Cristo, irmãos. É maravilhoso agora e vai ser maravilhoso para sempre. Porque quando o livro de Apocalipse fala que nós, os 24 anciãos, vamos estar lançando as coroas aos pés do Senhor, essa coroa que fala de galardões, significa nada mais do que aquilo que Deus fez através de nós. Ou seja, não fomos nós que salvamos alguém, não fomos nós que tivemos o poder de fazer alguma coisa acontecer de boa na vida do outro. Deus foi Deus que fez. Mas nós cremos, nós nos disponibilizamos, nós o servimos. Então, tudo que o servo aprovado faz, irmãos, presta atenção nisso, é só ser fiel no que Deus chamou. Não importa nada mais. Se você for fiel no que Deus te mandou fazer, isso é o que interessa. Isso é o que interessa. Não compare o trabalho que Deus está fazendo através da sua vida com o que Deus está fazendo através da vida do seu irmão. Isso seria um insulto a Deus. E essa criança, irmão, pode ser um evangelista, pode ser um pastor, pode ser uma mãe que vai ser tão devota em ensinar a palavra a seus filhos. Pode ser um pai que vai ser um líder espiritual em guiar sua família para mais perto de Jesus. Você não sabe em quem você está investindo, mas sempre vai valer a pena, irmão. Sempre vai valer a pena. Servir o Senhor, não importa onde, quando ou a quem nós servimos. Versículo 17. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, embora haja esses lucros eternos, né, essas recompensas eternas por toda a obediência nossa a Deus, ou por toda a devoção que nós temos ao Senhor, ou por tudo aquilo que nós permitimos que o Senhor fizesse através da nossa vida, para a glória dEle, para o reino dEle. Apesar de tudo isso ser glorioso e bom demais para nós, aquele que se gloriar deve se gloriar em quem? No Senhor.
Porque se nós somos capazes de fazer qualquer coisa por causa do Senhor, sem Ele não podemos fazer nada, absolutamente nada. Somos incapazes. E quando Paulo cita isso aqui no versículo 17, na verdade ele faz uma citação do Antigo Testamento que a gente encontra no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos de 23 a 24. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Veja de onde Paulo tira, irmãos, esse versículo, essa citação, do livro do profeta Jeremias, onde o Senhor diz ali, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Me fala se não são os padrões desse mundo. Não são? Os padrões de grandeza desse mundo são exatamente esses. Quem é mais sábio? Quem é mais forte? Quem é mais rico? É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. E o Senhor fala, não se glorie nisso. Não se glorie nisso. Mas glorie-se em compreender-me e conhecer-me. Irmãos, não seria maravilhoso se todos nós nos gloriássemos em compreender a Deus? Meu Deus, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Eu quero conhecer mais a Deus. Isso é glorioso. Irmãos, essa é a vida que Deus quer para a gente. Compreender é entender ao ponto de fazer parte de você. O Senhor quer que a gente prove e o conheça a tal ponto que aquilo se torna parte nossa. Nós somos transformados, o Senhor está vivendo através de nós. Conhecê-lo, conhecer não intelectualmente ou porque você leu a Bíblia e conhece Gênesis, Apocalipse, a Bíblia de cor, não. Conhecer aqui é o conhecer experimental. Nossa, eu experimentei, eu provei, eu sei, eu conheço. É bom, Deus é bom. Eu conheço esse Deus. Eu tenho experiência com esse Deus. Irmãos, glorie-se nisso. Busque essa glória. Versículo 18. Pois não é aprovado a quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Irmãos, como eu espero que vocês assimilem isso, sabe? Não só na vida pessoal de vocês, mas para que vocês também se guardem, né, de todos aqueles que podem agir de forma contrária a essa palavra. A palavra de Deus fala, não é aprovado a quem a si mesmo se recomenda. Se recomendar é se promove, se gloria, se exalta. Olha eu aqui, conta comigo, eu faço melhor. Não, deixa comigo. Não é dessa forma. Recomendar a si mesmo não é sábio. Recomendar a si mesmo deveria ser entendido por nós como sinal de que a pessoa não está muito preparada para aquilo. Um estudioso, ele disse uma coisa, ele falou o seguinte, coloca aí a frase do Hicks aí. Dentro da igreja cristã, na verdade, autorrecomendação deve ser vista com suspeita de um sinal de desqualificação. Aqueles judaizantes chegaram lá falando, nós somos os caras, tá? Nós temos credenciais e nós temos autoridade aqui. E na verdade, eles deveriam, se os cristãos em Corinto fossem sábios, né? Eles falariam, isso é um sinal de que essa pessoa está desqualificada para isso que ela diz ser capaz de fazer. Então presta atenção nisso, igreja. A nossa capacitação vem de onde? Do Senhor. Vem do Senhor. Então, nós não temos como nos recomendar a si mesmo, a nós mesmos, porque a obra é de Deus. Ele capacita a gente para fazer a obra dele. Então, quando eu estou pensando, deixa comigo, eu faço, eu posso, eu consigo, eu quero ser o cara, eu quero ser o primeiro, eu quero estar na frente, eu não estou
processando, na verdade, o que eu estou falando. Porque se a obra é de Deus, tem que ser feita por Deus, tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. E se eu tentar fazer longe dele, eu vou quebrar a cara. E vai ser feio. Não importa quanto eu acho, esteja confiante na minha força, quanto esteja confiante no meu conhecimento, quanto eu esteja confiante na minha capacidade. Enquanto eu não me render e depender do Espírito Santo, eu vou dar com os burros na água. Não vai ter proveito nenhum. Minha obra vai ser insatisfatória. Mas se eu depender do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer além do que eu posso pedir ou pensar. Porque é Ele que está fazendo, a obra é do Senhor. Então esse coração humilde, irmãos, tem que existir num servo. Não adianta a pessoa falar, olha, eu preciso ser reconhecido, nossa, eu sou uma bênção. Eu tenho que estar num lugar onde as pessoas possam me notar para ver que eu sou capaz. Às vezes a gente não se recomenda verbalmente, mas aqui no coração a gente se recomenda. A gente se acha. A gente acha que eu faço melhor. A gente ouve o pregador, tolo. A gente ouve o outro. Aqui, a gente se recomenda. Mas sempre que a gente se recomenda, a palavra fala que a gente está sendo reprovado. Que não é aprovado a quem a si mesmo se recomenda. Mas é aprovado a quem o Senhor recomenda. Então, irmãos, essa coisa de deixa comigo, eu preciso ser reconhecido, eu preciso de uma posição alta para brilhar, né? Eu preciso de um título para ser reconhecido, respeitado, tudo isso é autorrecomendação. Porque o servo de Cristo, ele não está preocupado com essas coisas. A preocupação dele é servir o Senhor. Fielmente. Fielmente. E eu garanto para você que é impossível você servir ao Senhor fielmente, com alegria, e não ser percebido. É impossível. É impossível. Simplesmente é impossível. Mas deixa Deus te exaltar. Palavra de Deus, Jesus disse, Mateus 23, de 11 a 12. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então eu quero que você comece a olhar de uma maneira diferente que o mundo olha. Então, enquanto o mundo olha a aparência e procura o mais forte, o mais sábio, o mais culto, o mais, sei lá, arrojado, mais saudável, mais atlético, mais isso, aquilo, nós procuramos corações que amam Jesus. Só isso. Eu oro, irmãos, eu oro que vocês entendam isso, vivam isso. Se agarrem a isso. As pessoas abençoadas, irmãos, não são aquelas que eu falo que foram abençoadas com o que eu fiz. As pessoas que realmente foram abençoadas, muitas vezes eu nem vou saber. Só no céu. Então não interessa se você ouve alguma coisa boa, uma afirmação ou não. Desde que você faça para o Senhor, você está em paz, você está feliz, você está contente. E críticas, julgadores sempre vão existir, não é? Não importa quão bom você faz, não importa o quanto você se rende, o teu coração ninguém vê, começa por aí. Mas você pode descansar que é o que Deus vê, é o que importa para Deus. As pessoas, são imperfeitas, são pecadores, são como nós, né? Assim como nós julgamos, as pessoas também julgam. E nós precisamos converter o nosso coração dia após dia, né? Para que a gente possa andar na perspectiva divina e não da terrena. Então é isso, irmãos. O servo aprovado não é o que se recomenda ou se exalta a si mesmo ou que se acha importante, né? Mas aquele que o Senhor exalta. E vale a pena se humilhar e ser exaltado pelo Senhor, irmãos.
Porque toda vez que você tentar se exaltar, você vai ser humilhado. Você lembra de Moisés, quando ele percebeu, nossa, eu sou o libertador que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. Ele ficou tão cheio com aquilo, tão impressionado com aquilo, que ele acabou matando o soldado egípcio e saiu correndo. Fez tudo errado. Porque ele estava agindo, ele tinha o entendimento certo, era aquele o propósito de Deus, era aquela a missão dele, mas o coração dele ainda não estava certo. E quando o coração não está certo, a gente acaba fazendo as coisas erradas, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sou uma bênção. É, claro que é, mas para que você seja uma bênção ainda maior, né? Dá tempo ao tempo, né? Busque a Deus. Não queira uma responsabilidade maior do que você pode carregar agora. Deixa Deus fazer a obra, né? No tempo certo Ele vai fazer e vai ser lindo, né? Amém? Muito bom. E aí Moisés passou um tempinho lá com as ovelhas e depois Deus pôde trazê-lo e usá-lo grandemente. Mas aí Moisés já não estava mais olhando para si como, eu sou o cara que Deus vai usar, né? Ele estava assim, meu Deus, né? Me ajuda, porque a obra é tua, Senhor. Vocês reparam como ele mudou totalmente, né? Moisés totalmente mudou. A partir dali ele falou, Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não quero dar um passo. Era outro Moisés. Agora era um Moisés preparado. Agora era um Moisés aprovado. O servo aprovado. Irmãos, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e Deus, eu sei que é profundo demais tudo isso que a gente falou e que nós não temos o poder de assimilar e compreender, Deus, da maneira que só o Teu Espírito Santo pode nos ajudar a compreender. Então eu oro, Deus, que em nome de Jesus Cristo, essa palavra, Deus, ela possa penetrar profundamente no mais íntimo do nosso ser e transformar-nos de dentro para fora, Senhor. Eu oro, Deus, por uma igreja de servos aprovados, Senhor. Eu oro por cada um de nós, ó Deus. Queremos ser um servo aprovado. Nós não queremos encomendar a nós mesmos, Senhor. Mas queremos, ó Deus, que o Senhor nos recomende. Senhor, nós te amamos, Deus. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor. As nossas transgressões, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Eu oro, Deus, que o Senhor nos use numa capacidade ainda maior do que nós já fomos usados até o dia de hoje, Senhor. Eu oro que mais um pouquinho o nosso coração tenha sido convertido ao Senhor essa noite, Deus. Tua palavra, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais profundo do ser, dividindo ossos de medula, Senhor, dividindo a alma do espírito, Senhor, discernindo as intenções do nosso coração, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós somos tremendamente encorajados pelo Senhor e pela Tua palavra, Deus, pelo Teu infinito amor pelas nossas vidas. Cremos que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminá-la, Senhor. E é por isso que nós te louvamos, que nós estamos aqui, Deus, que nós te seguimos. Em nome de Jesus. Irmãos,